Muito boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras, minhas amigas, meus amigos, autoridades presentes. Dou início à sessão de posse da nova diretoria e de prestação de contas da que hora se despede. Inicialmente, eu passo a palavra ao secretário-geral, o acadêmico-geral do Holanda Cavalcante, que vai fazer a leitura do seu relatório, o relatório das nossas atividades. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, autoridades que nos prestigiam com sua presença, amigos da Academia Brasileira de Letras, funcionários que colaboraram diretamente na elaboração deste relatório, que agora vou ler, minhas senhoras e meus senhores. Cabe ao secretário-geral da Academia Brasileira de Letras prestar contas das atividades culturais do ano, conduzidas pela diretoria. É nessa qualidade que lhes dirijo a palavra. O relatório, por extenso, será a todos distribuído ao final desta sessão. Limito-me, pois, a ressaltar seus aspectos mais significativos. A Academia é uma casa da memória. Disso resulta sua alegada imortalidade, que não é a dos acadêmicos, mas a da instituição. Em 2013, a Casa se viu privada da presença de 3 de seus ilustres membros, os acadêmicos Ledo Ivo, João de Scantimburgo e Luiz Paulo Horta. Toda perda é irreparável, e não é menos a de acadêmicos que se distinguiram por seu amor e zelo pela Casa e pela contribuição deixada à sua história. A Academia lamenta suas ausências e registra a homenagem que presta às suas memórias. Por outro lado, as vagas deixadas nas cadeiras 10, 36 e 23 foram preenchidas pelas eleições da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira e dos acadêmicos Fernando Henrique Cardoso e Antônio Torres, este último ainda não empossado, cujas incorporações a Casa festeja e, sabemos, muito contribuirão para o prestígio e o engrandecimento da instituição. É uma casa da memória, disse. E isto se registra na recorrência da preocupação com a sua história. Esse cuidado se revela, seja nas atividades públicas da instituição, seja nas manifestações em plenário, onde a cuidadosa revisitação da memória acadêmica é feita semanalmente, através da comemoração de efemérides, que no ano presente abrangeram a recordação de 28 acadêmicos do passado. Seja em mesas redondas, como as que homenagearam a memória do acadêmico Ledo Ivo e os 90 anos do acadêmico Hélio Jaguaribe e da acadêmica Lígia Fagundes Teles, esta festejada também no exterior, com a presença de acadêmicos na Sorbonne e na Universidade de Salamanca. Em 2013, essa prioridade está refletida no grande empreendimento que foi a reforma das instalações do arquivo e de parte do Centro de Memória. São elas, hoje, o que há de mais moderno na técnica de coleta, preservação e disposição de documentos que narram a história da Academia. A Academia também é uma casa de reflexão. Reflexão sobre a língua e a cultura literária nacionais, como determina o artigo 1º de seus estatutos, cláusula pétrea de sua Constituição. A Academia manteve-se vigilante quanto a essa obrigação. Os ciclos de conferência nas terças-feiras são, desde há muito, o eixo central da programação cultural da Academia. Permitem manter viva a reflexão crítica sobre os aspectos capitais da instituição. Em 2013, foram abordadas
graças à participação de acadêmicos e de especialistas de todo o país, o significado do romantismo na sua história literária, com o exame das contribuições de Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo e Castro Alves, e, na já tradicional série intitulada A Memória Reverenciada, a cargo do acadêmico Alberto Venâncio Filho, a lembrança de acadêmicos que deixaram marca na história da casa, como Raul Pomper, Rodolfo Garcia, José Honório Rodrigues e Salvador de Mendonça. Não faltaram o exame de temas permanentes do âmbito próprio de seu comprometimento acadêmico, como aqueles relativos à gramática, à lexicografia, e menciono a atual polêmica em torno do acordo ortográfico, como exemplo, e os relativos a questões sociais em suas implicações com o mundo das letras, como os que trataram de A Cidade na Ficção Brasileira e A Crônica e a Cidade. Outros ciclos analisaram a problemática cultural brasileira no quadro mais amplo da cultura ocidental, como aquele que se deteve sobre a influência do pensamento de Kierkegaard e o que tratou da crise dos paradigmas. Nesse quadro, ainda podemos incluir a reflexão sobre a influência de Ortega y Gasset no pensamento nacional, tratado no âmbito do acordo de cooperação com a academia, ou entre a academia e a Universidade de Salamanca, em seminário realizado na sede da ABL. Complemento já tradicional do programa cultural é o seminário mensal Brasil Brasis, embora introduzido na programação da academia pelo à época presidente acadêmico Marcos Vinícius Vilaça. Seminário que se beneficia de um patrocínio concedido pelo Banco Bradesco, ao qual somos gratos. Nele são abordados temas candentes da atualidade nacional, como, este ano, questões relativas à integração cultural, cidadania, desafios da habitação e da educação, manifestações populares e as perspectivas do livro. A ação da academia se estende cada vez mais a atividades orientadas para o público externo, com a preocupação didática de formação cultural. Nesse contexto, ressaltam-se 3 vetores principais: as visitas guiadas, as atividades de música de câmara, música popular, cinema e teatro, e, mais recentemente, um amplo programa de caráter social junto às comunidades da periferia. As visitas guiadas, destinadas ao universo infanto-juvenil da rede de escolas públicas, têm constituído importante programa de interação da academia com as comunidades locais. Em 2013, foram realizadas 90 visitas, num total de 2.851 alunos visitantes. Não é necessário ressaltar o impacto desse contato com a academia no imaginário desses jovens. A programação de música de câmara manteve-se no alto padrão ao qual a academia acostumou seu público fiel. Mas a ênfase especial a destacar em 2013 foi a apresentação maciça de música brasileira contemporânea, com obras de compositores como Tim Scala, Davi Corenchendler, Ricardo Medeiros, Sérgio Roberto de Oliveira, Hernani Aguiar, Oswaldo Lacerda, José Alberto Kaplan e João Guilherme Ripper, muitos dos quais estiveram presentes à execução de suas composições, algumas em primeira audição. O programa MPB na EBL trouxe ao seu abundante público as apresentações de João Bosco, Leila Pinheiro, Marcos Vale, Alcione, Ivan Lins, Miúcha e Georgiana de Moraes, Maria Bethânia e Zélia Duncan. A série Cinema na ABL teve 2 ciclos de apresentações, um no qual a escolha dos filmes se procedeu com base na qualidade literária dos roteiros, outro no qual o critério adotado foi serem os filmes baseados em obras literárias de amplo reconhecimento. O programa de artes cênicas abrangeu, sobretudo, a leitura dramatizada, de caráter didático, para um público-alvo basicamente constituído de jovens. Foram realizados espetáculos em torno das peças de teatro de Machado de Assis, Joraci Camargo e Ariano Suassuna. Entre as atividades destinadas ao grande público, há que mencionar as exposições temporárias com que a academia divulga feitos memoráveis de sua história.
A exposição intitulada Roberto Marinho, Empreendedor da Cultura, iniciativa e realização da Fundação Roberto Marinho, mas com o apoio da Academia, celebrou a contribuição do acadêmico no campo da cultura por ocasião dos 10 anos de seu falecimento. A exposição, intitulada A Glória que Fica, Arquivo e Memória da ABL, ainda aberta ao público, comemora a inauguração das novas instalações do Arquivo Múcio Leão e de parte do Centro de Memória, um marco importante na história da Academia. Uma terceira exposição, organizada pela Academia, mas realizada fora de sua sede, é a que ainda está sendo apresentada na Estação Bom Sucesso do teleférico do Morro do Alemão, intitulada Os Dois Gigantes, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo, Educação e Moradia na Literatura Nacional, do qual vamos falar adiante. O terceiro viés é o da programação social. A Academia continuou, em 2013, sua abertura para o social, dando atenção a movimentos culturais das comunidades cariocas pacificadas e das periferias. Consolidando o programa Livros à Mão Cheia, foram desenvolvidos diferentes projetos de promoção da literatura e estímulo à leitura e escrita, com parcerias diversas. O projeto FLUP Pensa, por exemplo, que compreende atividades ligadas à festa literária das UPPs e das periferias, levou os acadêmicos Ana Maria Machado, Marco Lucchesi e Nélia Pion ao Morro dos Macacos, a Vigário Geral e ao Complexo do Alemão, em debate com os moradores. Os acadêmicos Arnaldo Nisquier e Rosisca Darcy de Oliveira, convidados por professores e diretores de escolas das comunidades, nelas estiveram para debater questões de educação. O acadêmico José Murilo de Carvalho, os acadêmicos José Murilo de Carvalho, Antônio Carlos Sequim e Ivan Junqueira participaram do projeto A Academia Vai à Academia, na Academia de Polícia Militar Dom João VI, falando da plateias atentas, composta de oficiais e cadetes que trabalham nas unidades de polícia pacificadora. Num projeto que se inicia de leitura em presídio, o acadêmico Marco Lucchesi foi à penitenciária Nelson Gria e ao presídio de segurança máxima Bangu 4, onde proferiu leituras e palestras, com o objetivo de ampliar o acervo da biblioteca da Escola Sônia Maria Menezes, que ali funciona, realizou uma grande doação de livros oferecidos pela Academia. Foi ainda lançado o projeto Mutirão na Escola, atualmente em processo de detalhamento, para ser desenvolvido no ano que vem. Nesse novo quadro de cooperação, a Academia faz a mediação entre a FLUP e o Corpo de Fuzileiros Navais, cuja madrinha sempre homenageada é a acadêmica Raquel de Queiroz, para a reforma de instalações das escolas públicas. Também no quadro da parceria com a FLUP, a Academia organizou a citada exposição, falei há pouco, Dois Gigantes da Literatura, que presta tributo a Raul Pompeia e a Aloysio Azevedo e propõe uma reflexão sobre os desafios que a educação e a moradia popular continuam representando no Brasil desde os tempos de O Ateneu e o Cortiço. A exposição com material do Arquivo da Casa e do Instituto Pereira Passos e com o apoio da Rede Globo, cujos atores leram trechos de obras dos acadêmicos homenageados por ocasião de sua inauguração, tem sido visitada por mais de 10 mil passageiros do teleférico diariamente. Em parceria com a FIJAN, a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, e o SESI, o Serviço Social da Indústria, teve continuação a consultoria para a instalação e manutenção das bibliotecas comunitárias, muitas delas em comunidades pacificadas, agora desenvolvendo o projeto que intitulamos Nas Trilhas da Literatura. Em conjunto com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Fundação Santa Marta de São Paulo, realizaram-se na sede da ABL 2 cursos de 80 horas cada, de capacitação para técnicos auxiliares de bibliotecas recrutados entre os habitantes das comunidades. Os 94 profissionais assim formados já estão trabalhando nas bibliotecas mantidas pela FIJAN, nas UPPs e nas escolas do SESI e do SESC, Serviço Social do Comércio. Ainda no contexto da parceria com a FIJAN, foi lançado em dezembro, na ABL, o livro Seu Conto é a Nossa História,
a partir de textos produzidos por 200 crianças de escolas públicas femininas. Notáveis acontecimentos destacaram a importância das bibliotecas da academia. Ambas, a Biblioteca Lúcio de Mendonça e a Biblioteca Rodolfo Garcia, registraram um expressivo aumento de seus arquivos e de consulentes físicos e virtuais. As duas bibliotecas atenderam a 47.849 consultas via internet. Destaca-se o recebimento pela Academia das doações de duas bibliotecas particulares, a de Mário da Gama Cury, intermediada pela Companhia Vale do Rio Doce, cujo presidente Murilo Pinto Ferreira fez questão de entregá-la pessoalmente, e a de Leodegário Amarante de Azevedo. A primeira, uma exclusiva e rara coleção de literatura grega clássica, um total de 1.800 títulos. E a segunda, sobre filologia e literatura em língua portuguesa, com 3.900 títulos. Duas outras doações estão em processo de realização, uma de parte do Jockey Clube do Brasil, constante de um significativo número de primeiras edições de livros brasileiros, outra de parte da senhora Ivone Monteiro, constante do remanescente da biblioteca de seu esposo, o acadêmico José Monteiro, já doada à academia. Importante desenvolvimento ocorreu na modernização do arquivamento e acesso às coleções da academia. A revista brasileira vem sendo digitalizada, já se encontram disponíveis na internet os números relativos ao período compreendido entre 1856 e 1918. Foram digitalizadas ainda 45.180 páginas de obras e documentos das duas bibliotecas. Essa considerável expansão dos arquivos e das atividades das duas bibliotecas está requerendo novas acomodações. Sensível a essa necessidade, com a autorização do plenário, a diretoria já adiantou as providências para o aproveitamento do imóvel situado à Rua Luiz de Camões para a instalação da reserva das duas bibliotecas, a expansão do arquivo e a do setor de museologia. A academia foi intensamente ativa no setor de publicações, a cargo do acadêmico Ivan Junqueira. Foram mantidas atualizadas as coleções da Revista Brasileira, a cargo do acadêmico Marco Lucchesi, e dos Anais da Academia Brasileira de Letras, a cargo do acadêmico Eduardo Portela. A coleção Afrânio Peixoto enriqueceu-se com a reedição das obras de Cláudio Manuel da Costa e a publicação das crônicas reunidas de Gonçalves Dias, os textos reunidos de Afrânio Coutinho e as crônicas inéditas de Arthur Azevedo. A coleção recebeu este ano, igualmente, um volume dedicado a Martins Pena, Pardal Malé e Pedro Luiz, da série Bibliografia dos Patronos. E na coleção Antônio de Moraes Silva foi publicado o volume 2 de A Língua Portuguesa na Revista da Academia. Em coedições, foram publicadas para a imprensa oficial do Estado de São Paulo 16 novos volumes da série Essencial, coordenada pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Com a editora Global, foi publicada em 2 volumes a correspondência de Joaquim Nabuco para a imprensa no período compreendido entre 1882 e 1891, sob a coordenação dos acadêmicos Cícero Sandrone, José Murilo Carvalho e do sócio correspondente Lese Betel. Com a mesma editora, em conjunto com a editora da Universidade de Salamanca, foram publicados volumes dedicados, um a Machado de Assis e outro a João Cabral de Melo Neto, na série Um Autor em Perspectiva. No âmbito da divulgação da literatura e da cultura brasileiras no exterior, em acordo com a Academia Chilena de la Língua, foi publicada a obra Guilherme de Almeida e Pedro Prado, uma antologia bilíngue de ambos os autores, com estudo crítico realizado pelo acadêmico Ledo Ivo. Para o lançamento na Feira de Frankfurt, dedicada em 2013 ao Brasil, a Academia lançou 2 antologias bilíngues, português e inglês, com textos de acadêmicos, uma de poesia, um poema de Alberto da Costa Silva, Antônio Carlos Sequim, Carlos Nejar, Domingos Proença Filho, Ivan Junqueira e Marco Lucchesi. Outra de ficção, com textos de Ana Maria Machado, Arnaldo Nisquier, Carlos Heitor Coni, Cícero Sandrone, João Ubaldo Ribeiro, José Sarney, Lígia Fagundes Teles, Nélida Pignon e Paulo Coelho. As publicações iniciam um projeto que se estenderá à produção de antologias de outros gêneros e em outras línguas para divulgação no exterior. No setor de lexicologia e lexicografia,
sob a orientação do acadêmico Evanildo Bechara, continua a preparação do Dicionário de Machado de Assis, obra que recolhe e anota todo o vocabulário usado pelo escritor. Manteve-se ativo ao seu requisitado serviço prestado ao público intitulado ABL Responde. Durante o ano foram atendidas 16 mil consultas virtuais. Nos 6 anos de sua existência, o serviço já respondeu a 102 mil consultas. Em lançamentos feitos na academia foram apresentadas as obras My Formative Years, primeira edição em inglês de Minha Formação de Joaquim Nabuco, organizada pelo sócio correspondente Lésio Betel. Timor Amor, em mesa redonda da qual participaram os acadêmicos Alberto da Costa Silva e Cleonice Berardinelli, e que contou com a presença do ex-presidente do Timor-Leste, Ramos Horta. O Imperador no Exílio, do Conde de Afonso Celso, numa parceria com o Instituto Dona Isabel I. Antônio Calado, fotobiografia de Ana Ruda Calado, em mesa redonda da qual participou o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. E o já mencionado Joaquim Nabuco, correspondência internacional, em mesa redonda igualmente, da qual participaram os organizadores. Por ocasião da comemoração do aniversário da Academia, foram entregues os tradicionais prêmios literários. Este ano, incluindo também o prêmio quinquenal Francisco Alves. O prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra, foi concedido ao escritor Silviano Santiago. O de poesia, a Antônio Cícero. O de romance, teatro e conto, a Lia Luft. O de ensaio, repartido entre Pedro Meira Monteiro e Lúcia Bettencourt. O de literatura infanto-juvenil, a Luiz Raul Machado. O de tradução, a Caetano Valdrigues Galindo. O de história e ciências sociais, a Sidney Chalub. E o de cinema, a Davi França Mendes. O prêmio Francisco Alves, de literatura portuguesa, foi atribuído a José Rogério Fonseca Bossa por seu ato linguístico do estado do Ceará. Compete à Academia conceder anualmente também o prêmio Senador José Hermílio de Moraes, em conjunção com o Grupo Votorantim, este ano atribuído ao escritor Biratã Machado, por seu livro História das Livrarias Cariocas. Em 2013, a medalha João Ribeiro, destinada a homenagear pessoas que tinham prestado serviços relevantes à cultura nacional, foi concedida a Paulo Fernando Marcondes Ferraz. Durante o ano de 2013, o arquivo passou por obras de modernização de suas instalações físicas e do sistema de segurança e prevenção de incêndio. O Arquivo Múcio Leão, o Centro de Memória, o setor de Museologia, o setor de áudio e vídeo e o Núcleo de Conservação Guita Mindlin tiveram seus espaços redistribuídos de modo a tornar o acervo mais seguro e protegido, proporcionando à equipe técnica melhores condições de trabalho e mais eficiente atendimento ao pesquisador. Em sua estrutura, criou-se um estúdio de gravação no setor de áudio e vídeo para atender às solicitações de gravações de projetos da casa. A reserva técnica do setor de museologia foi equipada com arquivos e trainéis deslizantes, aumentando o espaço de guarda do acervo. O número de acessos diários ao portão da Academia aumentou consideravelmente com relação a 2012, passando de cerca de 5 mil para aproximadamente 6 mil, segundo dados apurados pelo serviço da Google. As mais recentes mídias de comunicação eletrônica têm se mostrado instrumentos vigorosos de divulgação das atividades da Academia. Mais de 17.600 pessoas acessaram o Facebook da Academia e 15.300 o Twitter. 7.100 pessoas cadastradas recebem via eletrônica a programação da Academia e 1.100 telespectadores assistiram às transmissões online de eventos da Academia. Com o apoio da ABL, vários acadêmicos cumpriram um programa variado de atividades internacionais diretamente ligado às suas especialidades em festivais literários, como a Flipside, no Reino Unido, congressos, seminários, feiras de livros e lançamentos. Em 2013, 16 acadêmicos viajaram a 27 cidades em 16 países, ora em representação da Academia, ora convidados a título pessoal, o que não inibe a representatividade acadêmica de que estão munidos. Um caso especial foi a participação da Academia na Feira Internacional do Livro em Frankfurt, que este ano teve como país homenageado o Brasil. Inaugurou-a oficialmente a presidente Ana Maria Machado,
E nela participaram os acadêmicos Carlos Heitor Coni, João Ubaldo Ribeiro, José Murilo de Carvalho, Nélida Pinhon e Rosisca Darcy de Oliveira. Foram ainda mais numerosas as viagens realizadas no interior do país, que mobilizaram a participação de acadêmicos em representações institucionais. A Academia ampliou a rede de cooperação que mantém com instituições no exterior, havendo firmado em 2013 acordo com a Sorbonne, o King's College de Londres e a Universidade de Bolonha, esta extensiva à Fundação Itália Brasil, que reúne todas as universidades italianas onde há estudos brasileiros. No âmbito dos acordos existentes, realizou-se em Salamanca um seminário sobre Lígia Fagundes Telles. A Casa emprestou também sua colaboração a um festival sobre os filmes de Nelson Pereira dos Santos, que se estendeu por universidades dos Estados Unidos e apoiou atividades sobre temas variados em Paris, Clermont-Ferrand, Bruxelas, Antuérpia e Londres. Dos contatos com o exterior fazem parte as visitas recebidas pela Academia de uma delegação da Universidade Blaise Pascal, de Clermont-Ferrand, e de uma delegação de editores e jornalistas da Alemanha, Espanha e Estados Unidos, assim como a visita de Sua Alteza Real, a Sheikha Mousa bin Nasser, interessada em conhecer detalhes dos programas sociais da Academia destinados a crianças desfavorecidas, objeto de sua atuação numa fundação que preside no Emirado de Catar. Penso que o descrito bem revela esta academia a postos para cumprir e continuamente atualizar o propósito e a obra de nossos maiores, seus fundadores, e de todos aqueles que acrescentaram com seu devotamento a construção do monumento que é o seu patrimônio intelectual e a sua contribuição para a cultura nacional. Isso não seria possível não contasse a academia com um colegiado que abraça convicto os objetivos e ideais da casa e com um abnegado corpo de funcionários que nela acreditam e por ela trabalham, a todos o reconhecimento e o agradecimento da diretoria. Muito obrigada a Geraldo Holanda Cavalcante por esse seu último pronunciamento como secretário-geral antes de trocar de cadeira. Mas antes disso, eu vou chamar o acadêmico Eduardo Portela para fazer a entrega ao Dr. Paulo Fernando Marcondes Ferraz da medalha João Ribeiro, que lhe foi outorgada pelo plenário este ano. Medalha e abrir aí no pescoço, fotografar. Você, pessoal acadêmico Eduardo Portela, que faça a aposição da comenda. Ajuda ali, por favor. Parabéns. Bom, a seguir, é a minha vez de fazer o discurso de despedida. Bom, este, para mim, é um dia de alegria e satisfação. Alegria, antes de mais nada, em termos pessoais. Sinto-me alegre egoisticamente, ou alegremente egoísta.
por estar recuperando meu tempo, por poder me recolher e voltar a visitar os reinos silenciosos que tanto almejo. Espero que prenhes de desafios e de estímulo à criação. Confesso que estou com muita saudade de desligar os metafóricos focos de luz e microfones que acompanham o cargo e poder voltar a escrever, ou simplesmente viver à vontade, sem ser interrompida e sugada por agenda oficial, compromissos públicos, declarações institucionais, funções administrativas. Mas sei que este mandato que agora termina não representa um tempo perdido, pois o dediquei a uma responsabilidade coletiva a que todos nós temos de pagar tributo por viver em sociedade. Ainda mais num país ao qual devo tanto, tendo estudado em escola pública, com excelentes professores, alguns dos pais aqui presentes, pagos pelos impostos de todo um povo, e, assim, recebido de todos um investimento na minha formação intelectual, que é meu dever retribuir na medida das minhas possibilidades. Por isso, este é igualmente um momento de satisfação nos diferentes sentidos da palavra. Primeiro, estou satisfeita por ter feito a minha parte e estar passando a direção da Casa de Machado de Assis a mãos extremamente competentes, muito melhores que as minhas, com a garantia de que, imbuídos da responsabilidade de manter uma tradição secular, que vem de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, saberão conduzir todos nós pelo exemplo das velhas árvores, de fundas raízes e copa frondosa, vencedoras da idade das procelas, como celebrou Olavo Bilac. É também a hora da satisfação no sentido etimológico, de ter buscado satisfacere, fazer o suficiente para saciar. No caso de ter feito tudo ao meu alcance para fabricar um elefante com meus parcos recursos pessoais, para evocar outro poeta mais moderno, meu amado Drummond, com cuja sabedoria mineira aprendi que o segredo e a arte de bem viver estão numa fuga relativa e numa não muito estouvada confraternização. Um rumo que procurei seguir em minha relação com os canhões de luz sempre focados nesta presidência. E o elefante que me meti a fabricar foi uma relação consistente da academia com as comunidades carentes e esquecidas desta cidade, sem com isso abandonar uma presença dinâmica e atuante nas questões culturais do nosso tempo. Nesse período, jamais deixamos de marcar posição intelectual clara na discussão de ideias, o que deve nos caracterizar. E acentuamos um crescente compromisso com a expansão da presença da cultura nacional, especialmente da obra dos acadêmicos, no cenário internacional. Desse modo, vejo-me terminando a gestão com a sensação do dever cumprido, dentro de minhas limitações e possibilidades. E venho agora dar satisfação pública deste mandato, com que a confiança dos confrades me honrou. Por isso, antes de mais nada, agradeço a eles e elas. Agradeço também ao corpo de funcionários desta casa, sempre dedicados. E, muito especialmente, louvo meus companheiros de diretoria, com quem pude contar incondicionalmente em todos os momentos da gestão que se encerra, com a certeza de que estariam ao meu lado, prontos a colaborar. Não nos afastamos nunca, viemos de mãos dadas. E eu não saberei dizer quanto esse apoio foi precioso. Muito obrigada. Em linhas gerais, as realizações da diretoria que se despede e da qual tive o prazer de fazer parte estão no relatório que está sendo entregue hoje, resumido e belamente ilustrado com fotos que falam por si, assim como também estão no discurso do secretário-geral, Geraldo Holanda Cavalcante, a cujos cuidados como presidente entrego à academia nesta solenidade. Pouca coisa ficou de fora, apenas as que ocorreram após o volume ter ido para a gráfica, como a apresentação do livro feito coletivamente pelo SESI Firjan, com 200 crianças de comunidades cariocas, a partir do estímulo que ajudamos a dar às bibliotecas locais e que foi festivamente lançado na semana passada em nosso auditório. Não vou repetir nada. Quero apenas chamar a atenção de modo breve para algumas premissas que nortearam a gestão que ora se despede. A primeira e fundamental, estar à altura dos melhores que nos precederam. Tudo o que fizemos teve esse norte.
Mirando esse horizonte, buscamos ser administrativamente competentes e responsáveis, segundo critérios claros e justos. Baseado nesse aspecto interno, podemos agir externamente. Continuando uma linha de abertura da academia para a sociedade em que nos inserimos, procuramos dar ênfase à programação que denominamos Livros à Mão Cheia, como o secretário-geral acabou de citar, uma programação que agiu para incorporar à leitura de literatura e ao mundo do livro de qualidade os desprovidos desse contato em nossa população ou os que encontram dificuldade de a ele ter acesso. Nesse sentido, graças à disponibilidade e participação de vários acadêmicos, nos fizemos presentes em encontros, mesas redondas e palestras, em favelas, bibliotecas, escolas, presídios, academia de polícia, em parcerias com a Firjan e o SESI, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Fundação SM, a FLUP, o Instituto Pereira Passos e o Corpo de Fuzileiros Navais. Demos capacitação profissional em nossa sede a quase uma centena de auxiliares técnicos de bibliotecas de comunidades em cursos de um semestre de duração. Distribuímos livros e demos consultorias. Num ano em que a ABL comemorava datas redondas de Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, levamos para o Complexo do Alemão uma bela exposição que partia de suas obras, o Cortiço e o Ateneu, para levantar questões ainda atuais sobre moradia popular e educação no país, especialmente no Rio de Janeiro. Em outra linha de atuação, e também continuando iniciativas já esboçadas em gestões anteriores, desenvolvemos uma política de ação no exterior por meio de convênios com importantes universidades estrangeiras, claramente direcionada para que passassem a estudar as obras dos acadêmicos. Buscando constituir a formação de uma fortuna crítica internacional sobre nossos autores, incentivamos que esses estudos e análises fossem publicados em seus locais de origem e começamos a traduzi-los para o português, para que essa visão e perspectiva possa também estar ao alcance de estudantes e professores brasileiros. O sucesso do projeto pode ser medido pelo fato de que, este ano, uma dessas universidades teve que ir buscar, fora de seus quadros, professores orientadores de trabalhos de pós-graduação em literatura brasileira, tal a quantidade de candidatos que se apresentaram a partir de nossos seminários. Publicamos ainda antologias bilíngues de prosa e poesia para marcar nossa presença em feiras internacionais. E esta semana assinamos um contrato para publicação em Portugal de obras de 50 acadêmicos no decorrer dos próximos 5 anos. Interessada em tudo que afeta a cultura nacional, a Academia Brasileira de Letras também se fez atuante na linha de frente da discussão dos grandes temas culturais debatidos no país nos últimos tempos. Da legislação sobre direitos autorais na internet, à polêmica sobre a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias. Acreditamos firmemente que esta Casa de Machado de Assis deve ser como sua obra, prenha de novos sentidos a cada releitura, sólida, mas aberta, ensolarada e arejada. Sua arquitetura deve ser, aspas, como construir portas de abrir ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos, fecha aspas, para tomar emprestada a receita do acadêmico João Cabral de Melo Neto. E com essa preocupação de construir e abrir em nossa arquitetura cultural portas por onde, jamais portas contra, como definiu o grande poeta pernambucano, neste momento passo de volta a Pernambuco o cargo que recebi de Marcos Vinícius Vilaça. E tenho o prazer de dar posse na presidência desta casa à nova diretoria, encabeçada por seu conterrâneo Geraldo Holanda Cavalcante. Com a alegria e a satisfação do dever cumprido, estou segura de que terão muito êxito. Obrigada.
Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição e uma história. Esta não é uma frase retórica, tampouco encerra qualquer novidade. De qualquer instituição se poderia dizer o mesmo, mas tem no que se refere à academia, à Casa de Machado, como a chamamos, e de modo muito particular, no meu caso, um significado especial. Venho de outra casa, a qual dediquei 40 anos de minha vida profissional, a Casa do Barão do Rio Branco, que a esta, a de Machado, também pertenceu. Na dele, deixou Rio Branco indelével para os seus sucessores, a marca e a meta de que ser diplomata é assumir uma missão, a de servir a objetivos permanentes da política externa, ao mesmo tempo que estar alertas às circunstâncias condicionantes de sua inserção no tempo. E deu o exemplo de um monarquista que serviu com abnegação e denodo o que dele esperava a República vencedora como manifestação da história. Tradição é uma palavra a ambas associada, e que em nós, os que as assumimos, representa a crença na imperturbável validade dos objetivos das instituições que aqueles homens de visão ajudaram a fundar. Numa política externa inquebrantável, baseada em critérios definidores de uma vocação ética de caráter nacional. Outro, na formulação de um compromisso não menos imperativo com a cultura nacional. Mas tradição não significa imobilidade. Não são as formas pelas quais se materializa que caracterizam sua permanência, mas a efetividade dos procedimentos de concretização de seus objetivos. O Itamaraty e a Academia se distinguem no panorama nacional pela capacidade de renovarem-se continuamente, acompanhando as exigências da história. Olhemos para o recente comportamento da Academia e veremos quão cuidadosas têm sido suas diretorias em adaptar-se às exigências de uma constante renovação. Falo de recentes, sem desdouro para as do passado, apenas porque o ritmo da história se acelera e exige respostas ágeis que da parte da Academia não tem faltado. E falo de resposta de conteúdo e de modos de atuação. Nossa lei maior, os estatutos, nos faz responsáveis pela cultura da língua e da literatura nacional. Ao longo do tempo, a palavra cultura adquiriu contornos transbordantes e hoje não pode mais dissociar-se do que quase poderíamos chamar de civilização, no sentido de estágio social caracterizado pelo progresso intelectual, científico, político, econômico de um povo ou de uma nação. E é a língua que permite a intercomunicação de todos esses elementos. Não é de estranhar, pois, que nesse contexto a ação da Academia tenha se expandido por campos que extrapolam os limites estreitos da lexicologia e da literatura. Ouviram os senhores há pouco quanto, num só ano, o que não é senão a continuação dos programas de que vem se ocupando, realizou a Academia tanto em defesa da língua, pelo setor de lexicologia, nos debates em defesa do acordo ortográfico e no atendimento a demandas do público, no que respeita a informações didáticas sobre o idioma, quanto no domínio das artes literárias, com seus programas de publicações, de prêmios e sua atuação no terreno da promoção da literatura nacional no exterior. Há que ressaltar, porém, o aspecto mais inovador de sua atividade rotineira, que, partindo da abertura para a discussão dos grandes problemas da sociedade nos ciclos de conferência e no seminário Brasil-Brasis, estendeu-se em 2013 à interação direta com os estratos sociais mais desfavorecidos, com ênfase na atuação didática junto à rede pública de escolar,
a rede pública escolar, às comunidades da periferia, às UPPs e até mesmo junto às entidades diretamente envolvidas com a educação e a segurança nessas áreas. Continuaremos nessa linha. Obviamente, a esse permanente esforço de atualização substantiva deve corresponder igual preocupação com estruturar os serviços de apoio de forma adequada. Também nesse espaço, temos a nos favorecer os grandes passos que já vêm sendo tomados. Não faltaremos a essa nossa obrigação. Por seu lado, temos que estar vigilantes quanto ao que possam vir a representar as mudanças que estão ocorrendo numa cidade em acelerada transformação urbana, em termos de oportunidades e dos desafios que vêm a oferecer para a boa execução dos encargos que a administração teve que assumir, ou tiver que assumir. Devo dizer que nessa breve recapitulação do que consideramos ser a missão da diretoria que ora se instala, reconhecemos ela um mandato recebido do plenário da Academia, que nos últimos 2 anos aprovou por unanimidade as recomendações que nos servem agora de orientação. Daremos o melhor de nós mesmos para atender às expectativas de confiança em nós depositadas e esperamos contar com o apoio imprescindível dos confrades à execução desse mesmo mandato. A diretoria que represento nesta ocasião assume solidariamente os compromissos dele decorrentes. Sei que posso falar por ela, porque foi precisamente o sentimento de que tínhamos todos a mesma visão do significado da missão que se nos propunha que permitiu a sua composição. Não posso terminar sem dizer uma palavra de reconhecimento e de agradecimento à presidente Ana Maria Machado, que ora nos passa o leme. Com lucidez, pertinácia e tato, soube ela conduzir a barca da Academia da maneira que nos serve de lição. A Academia Brasileira de Letras guardará na memória quanto deve à sua esclarecida administração. Em nome de meus companheiros da diretoria e no meu próprio, agradeço a confiança que nos é depositada. E agradeço aos amigos de todos nós, da diretoria, da academia, que aqui vieram trazer o conforto de seu abraço. Muito obrigado. As palavras do presidente, nesta sessão, começa a se encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e convidá-los a passar as salas anexas à sala nobre para um candomblé em momentos de confraternização entre todos nós. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.